Eu vou renovar o meu passaporte e para isso eu vou precisar de alguns documentos pessoais. E eu guardo tudo aqui na mesma pasta. E mexendo aqui, passou um filme na minha cabeça, porque eu encontrei os meus diplomas de educação física, de medicina, de nutrição, os meus certificados de pós-graduação de nutrição esportiva, medicina esportiva e docência universitária. Isso é uma coisa que eu posso te afirmar não espere estar pronto para começar. Quando eu comecei a cursar educação física, o meu foco sempre foi grupos especiais, que é atender pessoas que têm patologias como diabetes, hipertensão, cardiopatia, lesões osteoarticulares, e o foco não era estética. Só que eu estava atuando e eu não estava conseguindo a clientela que eu buscava. Eu ainda não tinha nome na área. E na época, o fisiculturismo estava em alta, estava aquele boom. O que estava dando visibilidade era o fisiculturismo, era a estética. E eu decidi me arriscar. Eu falei, eu vou competir para poder aprender e ganhar visibilidade. Que foi quando eu competi no fisiculturismo. Competi, ganhei visibilidade, adquiri bastante experiência teórica e prática e depois competi o Mister Goiás, que é uma categoria praticamente de modelo, um físico mais natural. E tive muita visibilidade também e outras experiências durante o processo. Fui trabalhando, consegui atingir o público que eu queria e depois que eu enchi a minha cartela, a minha agenda de pacientes da estética, os outros que eram de grupos especiais começaram a chegar. E aí depois essa agenda se converteu. E o que eu quero trazer para você? Para você não ser tão rígido durante o processo, que da mesma forma que eu só atingi o que eu queria, quando eu fiz o que eu não queria. Então, na dúvida, sempre faça. Porque quando você tem contato com algumas áreas, algumas pessoas, você sempre vai pensar da mesma forma, de uma mesma forma sempre. Quando você se abre e está disposto ao novo, as coisas vão acontecendo. E no fisiculturismo que eu tive a intenção, que eu fiquei ali com vontade de aprender mais sobre endocrinologia, sobre hormônio, que foi quando eu decidi cursar medicina. E durante medicina e toda a minha prática diária, eu decidi também cursar nutrição. Vi a necessidade de aprender um pouco mais sobre nutrição esportiva, fiz a minha pós-graduação de medicina esportiva também. E depois decidi dar aula em faculdade, fiz a minha pós-graduação em docência universitária. Então tá vendo que tudo foi acontecendo naturalmente durante o processo, não foi tudo planejado, mas juntando isso tudo, atuando na mesma área, eu já vou completar 15 anos atuando na mesma área e 3 graduações, 3 pós-graduações, a experiência de ser um atleta de fisiculturismo, do Mister Goiás, que é na área de modelo, e agregando toda essa experiência, essa expertise para atender os meus pacientes da melhor forma possível e entender um pouco de cada mundo. Assim eu tenho mais sensibilidade na hora de realizar a anamnese, a minha avaliação e a prescrição, consequentemente, de cada paciente. Isso me trouxe um background, uma experiência na hora da atuação fora do comum. É um diferencial absurdo. Então, se você está começando na área, não pense, simplesmente se joga ao novo, tente entender um pouco de todas as áreas e você vai entender que você vai ter afinidade durante o processo de algumas capacitações, algumas áreas de atuações. E sempre seja uma pessoa ensinável e esteja disposta a desbravar o novo. Sempre vai te abrir novas perspectivas, novas portas que vão te levar para um novo degrau, para um novo nível. E se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Fico feliz em compartilhar um pouco da minha história com você, espero agregar. E se precisar de acompanhamento experiente e capacitado, me chama no direct, que eu faço questão de te atender com toda essa bagagem, essa experiência que vai te ajudar a chegar no seu objetivo de uma forma rápida, segura, prática